Quando você é uma pessoa que tem certa evidência e você vai gravar um vídeo para falar de qualquer assunto, convém, seria de bom tom, seria prudente que você ao menos soubesse do que você está falando. E se não sabe, que você ao menos estudasse um pouquinho para não parecer um idiota. É claro, talvez o maior defeito dos idiotas é não terem ideia de que são idiotas. Eu acho que está mais do que comprovado que o Jair Bolsonaro sofre do efeito Dunning-Kruger. O que é isso? É uma doença, é uma disfunção que faz com que pessoas que têm uma baixíssima capacidade em algum assunto achem, por qualquer motivo, que elas sabem muito sobre aquele assunto. Ou seja, ele é um idiota, mas ele acha que sabe tudo sobre aquilo do que ele está falando. É claro que para o público a quem se destina os vídeos do Bolsonaro não faz muita diferença, porque eles também não têm nenhum critério em avaliar nada. O Jair resolveu dar uma de bonzão, dar uma lambida no Trump, e não funcionou porque, óbvio, ele não sabe do que está falando. Mas o Jair fez o seguinte, ele resolveu fazer um vídeo atacando os BRICS, perceba, os BRICS que funcionam a partir de uma lógica substancialmente diferente do que funciona, por exemplo, o G7, ou do que pensa os Estados Unidos, quer dizer, da forma que conduz a política econômica americana para o resto do mundo, porque, óbvio, os Estados Unidos pensam em ter lucro acima de tudo. Ninguém está questionando, é direito deles, não é essa a questão. A questão é que o BRICS sabe que se jogar no jogo, jogar no terreno dos Estados Unidos, obviamente a chance para ele ganhar fica menor. O que eles fazem? Fazem o próprio jogo, fazem as próprias regras e que se dane os Estados Unidos. E eles estão certos. Inclusive, negociando diretamente nas próprias moedas ou na recém-criada moeda do BRICS. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O otário do Jair, que não tem a menor ideia do que está falando, ele não tem nada de patriotismo, porque ele pretende, sempre que pode, foder o país que ele nasceu e onde nós moramos. Bom, ele critica o Brasil porque está no BRICS. Bem, veja bem, o Brasil foi um dos fundadores do BRICS. Uma das pessoas que idealizou o BRICS lá na década retrasada foi o Lula. E aí ele está falando que ele devia sair do BRICS. Cara, o Bolsonaro é muito burro. Os BRICS hoje em dia são maiores do que o G7 em diversas áreas. Por que que um grupo que está jogando para ganhar, que compete de igual para igual, e em determinados setores é muito maior, agora, com esses países que foram convidados, os países que foram adicionados recentemente ao BRICS, ele fica ainda mais potente? Porque o Brasil, que é um dos idealizadores do BRICS, sairia do BRICS. Para agradar os Estados Unidos, o Bolsonaro é um vassalo lazarento. A verdade é essa. Desculpa, mas é verdade. Aí ele faz um vídeo falando besteira, porque ele não tem ideia do que ele está falando. Olha, dá uma olhada no que ele fala sobre o BRICS. Olha o BRICS agora. Quem diria, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Começou a crescer. Com que tipo de países? Além de Irã lá para dentro. Tá? Agora entra aqui. Cuba, Bolívia, Nigéria, Cazaquistão, Uganda, Uzbequistão, entre outros. E o presidente, numa situação dessa, sairia do BRICS. E tentava, se fosse o caso, né? Vamos tentar entrar no NAFTA, que é um acordo ali americano, né? Que entra ali o Canadá, Estados Unidos e México, né? Vamos tentar o Brasil entrar nesse grupo, que tiraria o N fora de norte, né? Ficaria o África apenas. Ou então ficaria sozinho. Tá? Jamais aceitaria mudar o padrão dólar. Fala, por que estamos negociando em dólares e podemos negociar em ouro? Quando tiver acesso aos 37 acordos que o Lula fez com a China há poucos meses. Apenas lembre que o Bolsonaro foi aquele cara que, quando encontrou o Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que era do Clinton, ele ofereceu a Amazônia para os Estados Unidos explorar. Perceba, o Bolsonaro é isso. You know we're all
deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue Eu with you lamento in an trazer essa informal questão, meeting, but I care passionately about it. assim informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que Brazil has just elected gosta a dos Estados president, a new Unidos. president who likes the United States. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. May prove to be a solution to the world. Eu conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos é conversar. We just need to talk I am always eager to talk. as appropriate. Obrigado. Sim, senhor. Thank you. Só que o Trump, o seu otário, ele está buscando a extinção dos grupos. Ele quer acordos bilaterais, porque para ele é muito uma vantagem. Então até o NAFTA que ele tem ali e que lá atrás o Fernando Henrique pensou em fazer parte, e aí corretamente, logo que ele percebeu que o governo dele estava acabando e que não ia fazer o sucessor, ele parou de querer insistir nisso. Quando o Lula entrou, ele sepultou a ideia do NAFTA. Por quê? Porque é óbvio que o Brasil ia perder com o NAFTA, apesar de que na época as Miriam Leitão da vida e a nossa imprensa vagabunda e colonizada dizia que o Brasil tinha que entrar no NAFTA. Pergunta para o México se foi vantagem entrar no NAFTA. É que, na verdade, esse vídeo esconde uma outra intenção do Bolsonaro. A intenção real não é falar de economia, não é falar de BRICS, não é falar de porra nenhuma, até porque ele não sabe. Ele quer que esse vídeo, se possível, chegue ao Trump e ele diga o seguinte, ele entenda, o Trump entenda o seguinte: Trump, pelo amor de Deus, se eu for de novo presidente, eu vou entregar o Brasil para você. E por quê? Porque ele está dando ali no vídeo todos os itens que poderiam ser de interesse dos Estados Unidos do Trump. O maior deles é enfraquecer os BRICS, porque os BRICS estão negociando sem usar o dólar. Então o Brasil, que é um país importante no BRICS, é claro que a China é muito mais importante, mas a China é mais importante do que qualquer outro país do mundo. Mas enfraquecendo os BRICS, ele diminui o estrago causado pela falta de negociação em dólar. E o dólar é a maior arma dos Estados Unidos contra todos os outros países. Então o Bolsonaro quer chegar nos ouvidos do Trump dizendo especialmente, olha, eu entregarei o país desde que você me deixe ser presidente. Mas olha só, em primeiro lugar, o Bolsonaro faz um vídeo merda, falando de coisas com as quais ele não tem nenhuma proximidade, e isso é facilmente detectável, ele não sabe do que ele está falando, dá pra ver na cara dele. O cara faz um vídeo parecendo um indigente. Meu, ele é ex-presidente, ele deveria pelo menos usar uma roupa decente. Bolsonaro, seu idiota, se você quer que o vídeo chegue no Trump, não faça um vídeo destinado ao otário do seu seguidor, que é um otário que gosta de você, se você estiver pelado, sem camisa, não importa. Mas não é o caso do Trump. Então assim, ele faz o videozinho dele lá na rede social, ele vai espalhando, ele vai torcendo para que, de alguma forma, isso chegue no TikTok do Trump, já que o TikTok não vai mais ser banido dos Estados Unidos graças ao Trump, e ali ele mostre que ele está entregando o país. Ó, Trump, está aqui a chave do país, tudo que eu estou pedindo é reverter a minha inelegibilidade para eu poder tentar ser presidente de novo. Bolsonaro, não vai rolar, velho, você tá desatualizado.